Ei, você, mate todas elas. Você mesmo, mate quantas conseguir. A sua missão é limpar a terra. Destrua todas as prostitutas e as que tiverem caráter duvidoso. Eu sou Deus. Isso aconteceu nos anos 70. E nessa época, ele trabalhava em um cemitério como coveiro. E a tal voz veio de um túmulo. Pelo menos foi isso que disse Peter Sutcliffe para a polícia, no momento da sua condenação, em 1981, pelo assassinato de várias mulheres, quase todas prostitutas. Quero que você conheça a história de um dos serial killers mais cruéis da Inglaterra, conhecido como o Estripador de Yorkshire. E se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like e seja muito bem-vindo. Seu pai era um homem violento, alcoólatra e agredia frequentemente a sua esposa, a mãe de Peter Sutcliffe, a quem ele era muito apegado. E na infância, ele não gostava de ir à escola, só para não ter que interagir com os seus colegas. Ele não participava das aulas de educação física, atividades recreativas, concursos. Era uma criança totalmente isolada, tão distante dos outros colegas, que chegou a passar várias semanas sem entrar em sala de aula. Ele até ia para a escola, mas ele ficava trancado em uma sala desativada para ler livros sozinho, no escuro, apenas com auxílio de uma vela. Ao ser descoberto, a criança foi submetida a acompanhamentos psicológicos, mas os profissionais não encontraram nada de errado com o garoto. O seu pai traía muito a sua mãe com prostitutas, e um dia ele disse para o filho que haviam mulheres santas e as prostitutas que eram mulheres sujas. E isso ficou claro para a criança que a sua mãe, sendo assim, era uma mulher santa. Mas numa tarde, a mãe de Peter foi se encontrar com o seu amante em um hotel da cidade. O esposo, sabendo do caso extraconjugal de sua esposa, foi seguindo o caminho dela e consigo levou todos os filhos. Ao chegar no quarto, ele desmascara a mulher na frente das crianças e a obriga a dizer para os filhos que ela era prostituta. Até aquele momento, Peter achava que sua mãe fosse uma santa, mas a partir daquela tarde, isso já não era mais verdade. Sutcliffe cresceu isolado, sem contato com mulheres. Só aos 20 anos que ele decidiu então dar uma chance para a paixão, se tornando noivo de Sonia Isurma e se casando com ela um ano depois. Só que ela o traiu, e isso o deixou muito desapontado. Mas ele perdoou e decidiu manter o casamento. Mas amigos contam que era nítido o ódio e desprezo que ele sentia pelas mulheres, principalmente prostitutas. No seu novo emprego, os colegas caminhoneiros viam Peter como uma pessoa normal, calma, sorridente, extremamente amigável. Mas sempre quando alguém mostrava-lhe uma foto de uma mulher seminua, ele se transformava, dando lugar a um ódio tão grande que os colegas começaram a se afastar pelo medo do que ele pudesse fazer movido pela ira. Não se sabe como, mas de uma hora para outra, Peter Sutcliffe começou a procurar garotas de programas e contratar os serviços dela. A polícia também não tem explicação, mas acha que ele começou a fazer essas práticas para começar a observar os pontos fracos e então, depois disso, começar a caçada. Mas o fato é que ele não só atacou garotas de programas. Bastava um descuido da vítima, um beco escuro, uma estrada vazia, para ele atacar sem chance de defesa, já que ele sempre atacava as mulheres pelas costas. Bom, no dia 5 de julho de 1975, o estripador de Yorkshire atacou a sua primeira vítima. Anna Rogowski tinha 36 anos, e enquanto ela estava batendo na porta da casa do seu namorado, que se recusou a abrir porque eles haviam acabado de ter uma briga, Peter Sutcliffe se aproximou e atacou com uma tijolada na cabeça. E com o auxílio de um caco de vidro que estava no chão, ele cortou a barriga dela. Um vizinho ouviu a movimentação e apareceu na janela. Foi aí que Peter fugiu do local. Anna conseguiu sobreviver e fez um retrato falado do agressor. Um homem branco, de 20 e poucos anos, com barba e cabelos escuros. Alguns jovens foram interrogados, mas ninguém foi preso. Depois desse dia, ela passou a ter vários problemas psicológicos. A segunda vítima foi Olive Smelt, de 46 anos. E do mesmo modo que Anna, Peter a atacou pelas costas. E dessa vez, ele perfurou as nádegas da mulher,
Só que mais uma vez ele foi interrompido, agora por um carro que entrou no beco onde ele estava atacando a mulher. Mais uma vez, ele fugiu sem que ninguém o identificasse. Ela também sobreviveu, mas desenvolveu uma forte depressão após esse atentado. O terceiro ataque foi em 30 de outubro de 1975. A vítima, Vilma McCann, não teve a mesma sorte das anteriores. Ela foi morta com golpes de martelo na cabeça e pelo menos 15 facadas em várias partes do corpo. Como sempre, ele atacava à noite, sem que a vítima percebesse. Além das marteladas e facadas, Peter Sutcliffe ainda abusou sexualmente da vítima. O corpo foi encontrado apenas a 100 metros da casa da mulher. A filha adolescente de Vilma McCann ficou muito abalada, chegando a cometer suicídio meses depois. A polícia começou a desconfiar que os episódios recentes tinham ligação com um possível serial killer, mas não havia nenhuma pista que deixasse claro essa suspeita. E isso deixou o caminho livre para o estripador de Yorkshire atacar mais uma vez. E agora, Emily Jackson, de 42 anos, que era prostituta devido a problemas financeiros, teve a infelicidade de cruzar o caminho de Peter Sutcliffe. Ele a esfaqueou 51 vezes e, mais uma vez, ele saiu impune do crime. Isso aconteceu em 1976. Nesse mesmo ano, ele ainda fez mais 5 vítimas, entre mortas e sobreviventes. Peter continuava a sua vida normalmente. Sempre parecia ser um bom homem, de família, trabalhador. Mas à noite, pelas madrugadas, em ruas e becos escuros, ele se mostrava quem realmente era. As vítimas sobreviventes não conseguiam identificá-lo, e isso facilitava os seus ataques. Inclusive, a imprensa da época criticava o trabalho da polícia nesses casos, e isso também contribuiu para que o estripador de Yorkshire seguisse distribuindo o seu ódio pelas mulheres. Um ano se passou, em 1977, quando ele atacou Jen Jordan, uma prostituta de 20 anos. O corpo dela foi encontrado 10 dias depois, e durante a perícia criminal, foi encontrada na bolsa da vítima uma nota de 5 libras. A nota estava novinha, como se estivesse saído do banco naquele momento. Os investigadores que estavam sofrendo pressão por parte da população, em especial as mulheres que buscavam uma solução para os ataques, já que à noite elas não saíam mais de casa. Os bares ficavam vazios, as baladas fechadas e a liberdade ameaçada. Com esse cenário, os policiais então decidiram pegar um pouco mais pesado na investigação e começou a rastrear a nota de 5 libras achada na bolsa de Jen Jordan através do número de série. Eles identificaram o banco de onde a nota saiu, e cerca de 5.000 clientes que haviam sacado dinheiro naqueles dias foram interrogados, e entre eles, o Peter Sutcliffe foi ouvido pela polícia, e com a ajuda de sua esposa, ele apresentou um álibi provando que não havia saído na noite do assassinato de Jen Jordan, sendo liberado pelos policiais. No início de 78, ele fez mais 3 vítimas, entre elas Yvonne Pearson, outra prostituta de 21 anos. O seu corpo foi localizado embaixo de um sofá no lixão da cidade. Após esses 3 ataques, em 77, ele ficou 1 ano sem cometer crimes, o que deixou a polícia confusa. O curioso é que o ano em que ele não fez nenhuma vítima foi justamente o ano em que sua mãe faleceu. Mas em abril de 79, ele voltou a atacar, matando Josephine, uma funcionária do banco local, enquanto ela voltava para casa. Os investigadores estavam tentando de todo jeito, mas sem nenhuma solução aparente. Eles não se deram por convencidos no episódio da nota de 5 libras e chamaram o Peter mais uma vez para depor. Na verdade, Sutcliffe foi interrogado 9 vezes, porque a sua fisionomia era muito parecida com aquele primeiro retrato falado do primeiro ataque, lembra? Mas ele sempre apresentava um novo álibi com a ajuda de sua mulher, e a investigação voltava à estaca zero. Cerca de 150 policiais foram envolvidos nesse caso, e mais de 11.000 pessoas foram interrogadas, mas sem sucesso. Todos se perguntavam a mesma coisa: quem era o tal estripador que assustava Yorkshire? Enquanto ninguém o identificava, ele ainda fez mais 2 vítimas em 1980. O desfecho dessa história não foi por causa de alguma de suas vítimas, mas por uma irregularidade no carro de Peter Sutcliffe.
O que aconteceu foi que ele estava na companhia de uma garota de programa em janeiro de 1981, quando foi parado em uma blitz. Quando os policiais checaram a documentação do veículo, eles descobriram que as placas eram falsificadas. E isso é mais que suficiente para levar alguém preso. E foi isso que aconteceu. Mas no caminho para a delegacia, Peter pediu uma parada no matagal, à beira da estrada, porque ele estava com vontade de ir ao banheiro. Os policiais, então, liberaram a parada. Depois de alguns minutos, Sutcliffe voltou para a viatura e eles seguiram para a delegacia. Ao chegarem lá, alguém ligou as peças, porque a mulher que estava no carro com Peter era uma prostituta, a vítima preferida do estripador. E levando também em consideração que ele já havia sido interrogado 9 vezes, e suas características físicas eram idênticas ao que relatou às vítimas sobreviventes. A polícia resolveu então interrogá-lo mais uma vez. Um dos investigadores voltou ao local em que Peter pediu para parar e ir ao banheiro. Lá, ele encontrou uma corda, uma faca e um martelo, as armas que o estripador de Yorkshire costumava usar para matar as suas vítimas. E foi nesse momento que a polícia teve certeza de que ele, Peter Sutcliffe, era o tal serial killer que assustava a cidade há pelo menos 6 anos. E aquela parada na estrada foi justamente para descartar as armas, o que nos leva a acreditar que a prostituta que estava com ele no carro estava a caminho da morte, mas felizmente ela foi salva pela blitz daquela noite. Diante disso, não restou outra alternativa para Peter a não ser confessar os seus crimes. A sua esposa foi interrogada e ela disse que não fazia ideia e nem havia desconfiado que ela estava casada justamente com o estripador de Yorkshire. No total, Peter Sutcliffe fez 20 vítimas, 7 sobreviventes e 13 fatais. Ele chegou a relatar no seu julgamento, como eu já disse no início do vídeo, que uma voz falava com ele, e essa voz era a voz de Deus, e que a sua missão na Terra era justamente limpar as pessoas sujas, que nesse caso seriam as prostitutas ou as mulheres com um caráter duvidoso. Mas o juiz descartou a possibilidade de que Peter fosse esquizofrênico. Ele foi julgado como uma pessoa normal. E depois de acusado, foi condenado a 20 penas de prisão perpétua em janeiro de 1981. E quase 40 anos depois, ele foi diagnosticado com Covid-19, mas recusou o tratamento, morrendo vítima da doença. Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire, faleceu numa sexta-feira 13. Era novembro de 2020, aos 76 anos. E esse foi mais um Assassinos em Série. Comente aqui embaixo o que você achou sobre esse caso. A gente se vê na próxima semana.